Porque os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com ele. E ninguém mais, senão aqueles que estão mortos em Cristo. Jesus is coming for those that are dead in Christ. Amen. Ephesians 4 chapter said that Galatians, I believe it is, the 4th chapter, said that those that are dead in Christ will God bring with him. Those that are dead in Christ will God brings with him. Jesus vem por aqueles que morreram em Cristo. Efésios, capítulo 4, diz que Gálatas, creio que é, capítulo 4, diz que os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com ele. Now, therefore, she is a called out group, a mystical body. Christ set it in order. Before he died, he spoke of it coming. He said, I will come and be king over this domain. A little while and the world won't see me no more, yet you shall see me. You won't have nothing to do with the kingdom of the world. Agora, portanto, ela é um grupo chamado para fora, um corpo místico. Cristo a pôs em ordem. Antes de morrer, ele falou da vinda dela. Ele disse, eu virei e serei rei sobre este domínio. Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Não tereis nada que ver com o reino do mundo. That's the reason they're in such a confusion called Babylon. One would bless God, I'm Presbyterian, bless God, I'm Methodist, bless God, I'm a Christian. Amen. That's it. How do I know I am? These signs follow the believer. That's right. Okay? There's your identification card. Esta é a razão por que estão em tal confusão, chamados de Babilônia. Bendito seja Deus, sou presbiteriano. Bendito seja Deus, sou metodista. Bendito seja Deus, eu sou cristão. Amém, é isto. Como sei que sou? Estes sinais seguirão ao crente. Estão vendo? Aí está seu cartão de identidade. Not say, wait a minute, I believe I got my fellow. Senhor Jesus, te agradeço, Pai, pelo dia, pela noite de sono que o Senhor nos deu e também, Pai, pela Tua palavra em nossa vida. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, tome este pão do céu e reparta para nós nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco mais esta vez, como sempre tem sido até aqui. Nós vamos ler as Escrituras, Efésios capítulo 5, verso 22 e o verso 23. E também em 1 Pedro capítulo 2, verso 1 ao 6. E ainda Mateus capítulo 16, versos 16 e 17.
Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Primeira Pedro, capítulo 1, ao verso 6. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, é escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Vamos ler ainda Mateus capítulo 16 e verso 17. Mateus capítulo 16, verso 16 ao 17. E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Aqui nós encontramos uma parte desta escritura, a qual nós vamos usar durante todo o nosso texto, nossa meditação, as mensagens que estaremos lendo, e quero já começar destacando algo aqui. Você observe bem que a escritura que lemos em Efésios capítulo 5, verso 22, diz: Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido. Respeitai ao vosso marido. Porquanto sois submissas ao Senhor. É importante nós olharmos a palavra como ela é. A mulher não é um capacho. A mulher, ela não é para ser pisada pelo homem, pelo marido. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo, ele não é um machista, como muitos entendem por aí. Entende? Veja o que é que a palavra diz. A palavra diz: Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Ao Senhor.
uma submissão é algo que se deve somente a alguém que é soberano, que é todo-poderoso, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A este devemos toda a submissão. O demais, nós temos respeito. Agora encontramos aqui este mistério de Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Agora, esta igreja, ela está passando por este processo de edificação. Em 1 Pedro capítulo 2, nós encontramos o apóstolo dizendo: achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Veja que sois edificados como casa espiritual. Então, isto se trata de pessoas, de seres humanos, aos quais a palavra é direcionada. E estes seres humanos são pedras vivas. Pedras vivas. Pedra, nós sabemos que é uma rocha. Rocha é revelação. Então, vós sois uma revelação viva. Uma revelação viva. Irmã, você é uma revelação viva. Irmão, você é esta revelação viva, em carne humana. Esta revelação, ela precisa viver. E Deus tem escolhido você para que esta revelação viva. Certo? A escritura de Mateus capítulo 16, quando Pedro, o mesmo Pedro que nós lemos ali a sua primeira carta, ele, enquanto todos tinham um pensamento acerca do que seria o Cristo, do que seria Jesus, Pedro teve a revelação que atraiu Deus. Pedro teve a revelação precisa e correta. A ponto de nosso Senhor Jesus Cristo ser atraído e expressar as seguintes palavras: isto não te revelou carne e sangue, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. Sobre o quê? Sobre isto que aconteceu entre Pedro e Cristo. Sobre este acontecimento. Agora nós encontramos aqui na mensagem, profeta de Deus, irmão Branham, trazendo uma luz mais clara para nós neste dia. Eu sei que estamos diante de um momento muito difícil em relação a se crer em um profeta.
a se manter fiel àquilo que prometeu as Escrituras. Há um momento de muita incerteza diante dos escândalos, das imoralidades praticadas por aqueles que se dizem ser ministros de Deus, crentes, e não vivem como tal. Sabemos que todo homem é falho, todo homem tem suas fraquezas, suas dificuldades. Moisés também teve suas dificuldades, você sabe disso. Natã, profeta no tempo de Davi, também teve suas dificuldades. Como todo homem tem suas dificuldades, o profeta irmão Branham também teve as suas dificuldades, pois ele também é humano, também foi humano. Ele viveu aqui como um humano e tinha tantas falhas como eu tenho, como todos nós podemos ter. Somos passivos disto. Agora, isto não anulou Moisés de ser um profeta de Deus. Isto não anulou Natã de ser um profeta de Deus. Isto não anulou Samuel de ser um profeta de Deus. Isto não anula o profeta irmão Branham de ser o profeta de Deus neste dia. Então eu gostaria de tomar os ensinamentos deste profeta sem nenhuma idolatria ao homem William Branham, o que foi criado aqui nesta nação e nas demais nações em volta do Brasil e em volta da América do Norte. Uma certa crença com um cheiro forte de fanatismo e com práticas idólatras em torno deste profeta. O que tem levado muitas pessoas ao se sensibilizarem diante de tal prática, até mesmo se afastarem da palavra, se afastarem da mensagem. Mas vós sois pedras vivas, e nós não estamos aqui para nos escandalizarmos. Nós estamos aqui porque somos uma pedra nessa construção, nesta edificação espiritual. Você está aqui, irmã, porque você é uma pedra viva nesta construção espiritual. Edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora, em tudo isto, quero tomar como base o assunto: a noiva é edificada. Há escândalos? Há. Em tudo isto, a noiva é edificada. É necessário que venham os escândalos para que os sinceros se manifestem. É necessário que haja as doutrinas erradas para que a verdadeira seja manifesta. É necessário que haja os ministros com práticas imorais para que os sinceros se manifestem. Vós sois pedras vivas. Em tudo isto, a noiva está sendo edificada. Então, isto não te revelou, Pedro, nem carne, nem sangue, mas meu Pai que está nos céus.
E sobre esta revelação, Pedro, que você tem, eu vou edificar a minha igreja. Então a noiva está sendo edificada sobre o quê? Sobre Pedro? Não. Sobre Jesus? Não. A noiva, ela é edificada sobre a revelação do Senhor Jesus Cristo. Por isso eles estão aí, pulam, gritam, fazem encontros e confraternizações e tudo mais, e não chegam a lugar nenhum, porque não sabem o novo nome. Estão dizendo que o novo nome é Branham. E não é. O novo nome foi revelado nos trovões. E o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Então cabe a mim e a você ver o que falaram estes 7 selos, o que é que está nestes 7 selos, ver estas revelações, e então eu vou saber o que é que os 7 selos revelou, e saberei então qual é o novo nome de nosso Deus. São João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai. Vamos tomar a mensagem companheirismo. Parágrafo 88. Agora, a Igreja Católica diz que foi sobre Pedro que eles edificaram a igreja. Os protestantes dizem que foi sobre Cristo. No meu modo de ver, não foi sobre nenhum dos dois. Foi sobre a revelação da palavra. Pois ele disse: Tu és Pedro, carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que está nos céus tu revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos aprendido também com o profeta mensageiro que portas são ministros, são pastores. É através do pastor que entra a bênção na igreja. É através do pastor que entra a maldição na igreja. É através do pastor que entra a doutrina errada na igreja. É através do pastor que entra a correção com a palavra, através do Espírito Santo. Então as portas do inferno são ministros, são pregadores. E Jesus, o Senhor Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra esta revelação. Que revelação? Esta revelação que Pedro teve. Você veja, irmãos, a importância de observarmos cada detalhe desta palavra, né? Este mesmo Pedro que disse que nós estamos sendo edificados como casa espiritual, como sacerdócio santo, por meio de Jesus Cristo, esse é o mesmo Pedro que lá em Mateus 16 disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto uns diziam que era Jeremias, enquanto uns diziam que era um dos profetas, enquanto outros diziam que era Elias, e estavam as apalpadelas, não tinham revelação do assunto. Assim estão hoje os ministros, muitas portas do céu, muitas vezes, outras portas do inferno, estão desta forma, e uns dizendo
que o irmão Branham foi simplesmente um homem de Deus, não teve um ministério profético. O irmão Branham foi simplesmente um evangelista. Outros estão dizendo que o irmão Branham é Jesus Cristo. Outros dizem que o irmão Branham é do diabo. Mas a noiva, em tudo isto, está sendo edificada. A noiva é edificada em tudo isto. Porque a noiva, ela é edificada como casa espiritual, com o propósito de ser um sacerdócio santo. A noiva, ela sabe quem é o seu Senhor, porque ela é noiva dele. Ela recebeu a promessa dele. Ela não recebeu a promessa do irmão Branham. Não, ela recebeu a promessa do Senhor Jesus Cristo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta revelação. Não é sobre um homem. Isto mostra que as portas do inferno estão, então, contra quem? Contra esta igreja, contra esta noiva. Se as portas do inferno correm o risco de prevalecer contra nós, então, veja, essas portas do inferno estão armadas contra nós. Entende, irmão, irmã, irmãos, ministros, homens de Deus, que uma vez se posicionaram com esta mensagem, e hoje estão a ponto de dizer que não creem mais na mensagem. Por quê? Porque um irmão caiu, um pastor caiu. Isto é muita fraqueza. Então isto mostra que você não estava sendo edificado como uma casa espiritual. Mostra que você não é uma pedra viva. Mostra que você, então, estava ancorado naquele homem. Você esperava que Deus estivesse construindo a sua igreja sobre aquele homem, sobre a fé daquele homem. Porque quando o homem caiu, você também caiu. A igreja não está edificada sobre Pedro. A igreja não está edificada sobre o irmão Branham. A igreja não está edificada sobre o pastor Joaquim. A igreja está edificada sobre a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Aí está o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí está o nome do qual toda família no céu e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, verso 15. Vamos um pouco mais. Vós sois pedras vivas, e nisto a noiva está sendo edificada. A noiva está sendo edificada em tudo isto. Vamos caminhar um pouco mais. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto mostra que todas as portas do inferno estarão contra ela. Todos os ministros com doutrinas erradas estão contra a noiva do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ela é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ela é a que é cobiçada por todas as portas do inferno. Todos esses ministros que se dizem ser alguma coisa depois do irmão Branham, no lugar do irmão Branham, tomando o lugar do profeta de Deus, a ponto da coisa ficar tão banal, de pessoas até mesmo não crerem mais na mensagem. Porque quando diz, se aquele pastor diz que é dessa mensagem, então que tipo de mensagem vocês têm? Se aquele pastor, com todo o desequilíbrio doutrinário, diz que é dessa mensagem, que mensagem vocês têm? Que mensagem vocês têm, irmãos? Que pedra viva vocês são, que vocês deixam esse pastor, esse ministro, passar tranquilamente no meio da igreja, com essas doutrinas erradas, e não tem um crente que toma uma posição
com a mensagem, com a palavra? Que tipo de pedra viva vocês são? Que tipo de noiva está sendo edificada? Que tipo de noiva vocês são? Não, a noiva do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Eles se armam, eles se atiram, eles jogam vídeos na internet, eles tentam fazer tudo, mas a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela crê somente em sua palavra. Mas as portas do inferno estarão contra ela, mas nunca prevalecerão. A palavra seguirá em frente do mesmo modo. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mostrava que tudo estaria contra ela, mas não prevaleceria. Ela seguiria em frente do mesmo modo. Ela seguiria em frente do mesmo modo. Ela segue em frente do mesmo modo. Criaram a doutrina da ressurreição do irmão Branham, ainda nos dias do seu funeral. Mas a noiva segue em frente, livre de tudo isso. A ressurreição para o irmão Branham vir pregar e ainda viajar, curando enfermos e expulsando demônios e pregar a terceira puxada, andar de avião para lá e para cá, tudo isso. Isso são doutrinas de homens. Criaram a doutrina de que o profeta, irmão Branham, era o Senhor Jesus Cristo. Lá em 1961, 1952, em Kansas, em 61 no Canadá, em 61 em Porto Rico, em 74 se evidenciou, desceu até Barquisimeto, na Venezuela. E nos anos 94, 98, chega ao Brasil e toma as portas do inferno para que isso possa ser disseminado. E agora eles tentam enganar de alguma forma aos filhos e filhas de Deus. Não, o irmão Branham não é Jesus Cristo, porque eles viram que dava muito contra. Nenhum denominacional não seria enganado com um negócio desse. Então, irmão Branham não é Jesus Cristo, mas tem uma coisa, Jesus Cristo agora é Branham. Mudou muita coisa? É a mesma porta do inferno, tentando tomar o lugar, colocar um homem no lugar do Senhor Jesus Cristo. Nunca tente fazer isso. O profeta irmão Branham disse que se você fizesse isso, você faria dele um anticristo. Em tudo, a noiva está sendo edificada. Vamos um pouco mais. Ela seguiria em frente do mesmo modo. A palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 135. Nós encontramos aqui, todo o Velho Testamento estava em tipos que apontam para Cristo, Cristo e sua igreja. Você crê que Adão e Eva apontam para Cristo e sua igreja? Você crê que Jeová e sua esposa apontam para Cristo e sua igreja? Bem, se eles são tipos, e este é o antitipo, ele tem que ser como o tipo, porque o tipo toma o antitipo, né? Porque o tipo toma, o antitipo é tirado do tipo, né? O antitipo é tirado do tipo, isto é, a sombra é tirada daquilo que é real. Cristo é a cabeça, a verdadeira pedra de Deus. Cristo é a verdadeira pedra de Deus. Veja que nós estamos falando de edificação.
a noiva sendo edificada. A noiva é edificada. Estamos falando de pedras, de uma edificação, pedras vivas, sacerdócio santo, casa espiritual de Deus. Então veja, Cristo é a cabeça, a verdadeira pedra de Deus. Você crê nisso? A verdadeira palavra, a noiva, é o corpo. Você deseja algumas escrituras para isto? Aí nós temos tomado as escrituras que lemos para esta meditação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 6. E Efésios, capítulo 5, verso 22 e 23. A escritura de 1 Pedro é esta: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, por meio de Jesus Cristo. A escritura de Efésios, capítulo 5, verso 22, o verso 23 diz: porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Lembrando que Cristo é o cabeça da igreja, não é assim como as pessoas interpretam. O marido, algum marido arrogante, bruto, estúpido, com estupidez, isso não é de Deus. Chega ao ponto de dizer: eu sou o seu cabeça, eu sou o cabeça da mulher. Não é bem assim. Vamos ver as coisas como elas são, da devida forma escriturística, bíblica. Veja o que a escritura diz no verso 22 do capítulo 5 de Efésios: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Veja, há uma diferença muito grande. Precisa ser observado isto. Antes disso, a mesma escritura nos diz, o mesmo apóstolo e profeta nos ensina, de que o marido deve amar a sua esposa. Da forma que Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? A ponto de dar a sua vida por ela. Como é que Cristo amou a nós? A ponto de dar a sua vida por causa de nós. Assim deve o marido amar a esposa. Então, marido, quando você amar a sua esposa a este ponto, respeitá-la a este ponto, fica tranquila que ela estará reverenciando você, Deus estará te abençoando, Deus estará te fortalecendo, porque você está se encaixando com a palavra. Mas primeiro você tem que amar, assim como Cristo amou a igreja. Coríntios, livro da correção, mensagem de 1957, parágrafo 54. Só um momento agora. A escritura diz que eles beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Estamos sendo levados agora a ver Israel e Moisés. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Então aqui, irmãos, nós já temos visto que estamos sendo edificados como pedras vivas, como casa espiritual de Deus, por meio de Jesus Cristo. Veja que essa edificação não é sobre Jesus Cristo. Essa edificação não é sobre um profeta, não é sobre o irmão Branham. É a revelação, é sobre a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo.
A noiva é edificada sobre isto. A noiva não é edificada sobre a doutrina de um homem. A noiva não é edificada nem mesmo sobre o Senhor Jesus Cristo. Ela é edificada sobre a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então todos eles beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora, desejo parar um minuto naquela rocha que era Cristo. A rocha era Cristo, aquela pedra, aquela rocha lá no deserto era Cristo. Estava ali na forma literal, como está na forma espiritual hoje. O maná, o alimento que é a palavra que veio de Deus, do céu. Cristo é a palavra de Deus e nós comemos a palavra. Vem? Como colocamos na mensagem nesta manhã? Ouvimos nossas almas. Elas alcançam, agarram aquela palavra. Nós vivemos pela palavra. Ele disse: todos eles comeram do mesmo maná espiritual, e todos beberam daquela mesma rocha espiritual. E aquela rocha era Cristo. E então, no deserto, é um lindo tipo. E eu devo concluir este lindo tipo. Quando havia uma rocha, e aquela rocha era Cristo. E as pessoas que, perecendo, estavam morrendo por água, por falta de água, e eles mereciam aquilo. Por quê? Porque eles tinham dado ouvido a coisas erradas. Eles tinham parado para escutar doutrinas erradas, ensinamentos errados. Veja que todos beberam do mesmo alimento, todos beberam da mesma mensagem do profeta de Deus, todos beberam da mesma Bíblia, todos dizem que estão bebendo da palavra do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas deram ouvidos a doutrinas erradas. E eles estavam morrendo sem água. E eles mereciam aquilo, e eles mereciam morrer, porque eles tinham murmurado, eles haviam reclamado, eles não eram crentes no princípio. Veja, então eles não eram eleitos em Deus antes da fundação do mundo. Eles não estavam eleitos nele antes da fundação do mundo, de acordo com Efésios capítulo 1, verso 4. Eles não eram crentes no princípio. Eles não eram nada a não ser crentes intelectuais. Veja. O sobrenatural havia sido feito e uma multidão mista havia saído. Eles não eram convertidos de seus corações. Como essa rocha ali. Deus tinha uma rocha que tinha um reservatório de água. Apenas uma pequena rocha, talvez não fosse maior do que aquela escrivaninha, uma escrivaninha que o irmão Brana tinha ali. Então talvez aquela rocha não fosse maior do que aquela escrivaninha. Não era uma rocha muito grande. Mas quando Moisés feriu aquela rocha, saiu dela água suficiente para abastecer 2 milhões de pessoas, e não somente isto, mas muito gado e ovelhas e coisas que eles levavam consigo. Veja, então, daquela rocha saiu água. Aquela rocha era Cristo. Aquela rocha apontava para Cristo, nos dando de beber nesta hora, alimentando a nossa sede agora, para que nós possamos ser saciados desta sede da palavra.
Agora encontramos que aquela rocha lá, aquela pedra, lá no tempo de Moisés, lá no deserto com Israel, era Cristo. Vamos um pouco mais, para que você possa entender, dizer, então está vendo, então a rocha era Cristo. Então a igreja foi edificada sobre Cristo. Não, sobre a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Vamos um pouco mais. Torre de Babel. No livro de Daniel você vai encontrar isso. Torre de Babel, parágrafo 36. Daniel viu o fim quando a pedra foi cortada da montanha sem mãos. Então nós tivemos aí uma pedra lá no deserto que saciava a sede dos israelitas, do povo. Agora nós temos aqui no livro de Daniel uma pedra que é cortada da montanha sem mãos. E veja o que esta pedra vem causando, o que ela vai produzindo. Veja, e Daniel viu esta pedra cortada da montanha sem mãos, e rolou para os reinos do mundo, e os esmagou. Então aquela pedra que foi cortada da montanha sem mãos, ela veio sobre os reinos deste mundo, e veio esmagando tudo isto. Eles ficaram como lixo no chão, as cascas, o vento as soprava, mas a pedra cobriu toda a terra. Aquela pedra é Cristo. Li o parágrafo 36, Torre de Babel. Para que foi dado o Espírito Santo? Parágrafo 162. Nisto a noiva está sendo edificada. Veja, há apenas uma maneira para encontrá-la. Então nós encontramos que aquela pedra lá no deserto era Cristo, aquela pedra que saciava a sede dos israelitas, era Cristo. Encontramos que essa pedra cortada sem mãos ali da montanha é Cristo. Há apenas uma maneira para encontrá-la. Houve uma pedra cortada da montanha sem mãos, que rolou sobre o mundo, e o esmagou, e se tornou como trigo, ou a palha esmagada no chão. Deixe que aquela pedra, o Cristo Jesus, aquela pedra de tropeço para o mundo, uma pedra de ofensa, uma pedra de crítica, uma pedra de tropeço para a igreja. Então, quem sabe hoje você está vendo a mensagem de Deus, a revelação de Deus, como uma pedra de crítica, como uma pedra de escândalo. Mas não veja isto desta forma, irmão. É necessário que homens cometam escândalos, é necessário que homens sofram críticas devido às suas maneiras erradas, suas doutrinas erradas, suas imoralidades, sua vida errada para com a palavra. Isto é necessário que haja essas coisas, para que em tudo isto a noiva seja edificada. É necessário tudo isto. Mas veja, você precisa crer e ver a Jesus Cristo por revelação. Por revelação. Você precisa ver esta pedra por revelação. Esta pedra não é o pastor que diz que é ancião do Brasil. Essa pedra não é o pastor que diz que Brana é o novo nome. Não, esta pedra, ela não é o encontro de pastores. Esta pedra, ela não é os teólogos que usam partes da mensagem para seu próprio bem, para seu próprio ministério de doutrinas erradas. Não, esta pedra, ela é uma revelação. Por isso ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então isto quer dizer que estas portas do inferno estariam constantemente lutando e tentando minar de alguma forma esta revelação. Eles estariam ensinando doutrinas de homens com o objetivo, com o intento
de entrar a esta revelação, adentrar a esta revelação, mas eles são portas do inferno e elas não podem prevalecer contra isso. Elas não podem prevalecer contra esta revelação. Tem que se levantar alguém, os eleitos de Deus, as filhas, os filhos de Deus se levantarão e se posicionarão. Ah, mas é o irmão fulano. Não, o irmão fulano é um coitado. Mas é esse coitado que tem uma voz, que tem uma alma, que tem um espírito, que tem a semente de Deus dentro dele e que se posiciona pela palavra. Enquanto você é o espertão, é o bom, é o pregador, é o pastor e não se posiciona com a palavra de Deus, tem esse irmãozinho aí que você acha que é um coitado e ele está posicionado com a palavra. Ele tem semente de Deus. Porém, uma pedra de crítica, uma pedra de tropeço para a igreja. Porém, uma preciosa pedra magnética para o crente. Essa pedra, ela tem um magnetismo. Essa revelação, ela nos magnetiza, ela nos coloca em ordem. Aleluia! Oh, meu Deus, que coisa boa, irmão. Que coisa linda isso aqui. Esta pedra, ela nos magnetiza. Ela é magnética para o crente. Uma pedra de segurança, uma pedra de descanso. É aquela pedra que foi rejeitada pelos edificadores. É aquela pedra que foi rejeitada pelo teólogo, que diz que ele é a pedra angular. Que diz que ele é o mensageiro da pedra angular. É essa pedra que foi rejeitada por aqueles que tentaram colocar o nome do irmão Brana no lugar do nome desta pedra. Eu sei que eu passei da morte para a vida. Minha alma está repousando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu darei descanso para as vossas almas. Um sinal que seria mal falado. Ele será um sinal. Disse o profeta para Maria. Ele será um sinal, mas ele será uma segurança. Ele será um amor, ele será uma satisfação, ele será algo para que você saiba que você passou da morte para a vida. Ele será algo para que você não seja enganado por essas portas do inferno. A mensagem a ele ouvi, parágrafo 11. E quando você tem o elemento humano misturado com o cristão, o elemento de Deus, então teremos simplesmente uma confusão disto. Porque conhecemos somente através de polegadas, pés, milhas e assim sucessivamente, por onças, libras e tudo mais. Isto é tudo que sabemos. Nós somos pessoas do tempo. Deus é eterno. Ele não tem polegadas, ele não tem milha, nem ontem, nem amanhã. É tudo eternidade com ele. E tentamos trazer a grande e infinita mente de Deus até a nossa pequena e finita mente. E, nós simplesmente ficamos confusos. Então, a melhor coisa a fazer é ler a sua palavra e lembrar que a sua palavra não irá contradizer a si mesma. Eu não tenho encontrado nenhuma palavra de Deus em choque consigo mesma. Nenhuma. Tenho estado no ministério por 31 anos e tenho oferecido qualquer valor do salário de um ano para qualquer um
que puder me mostrar uma escritura que contradiga com a outra e que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Isto é certo. Quando as pessoas lhe disserem que a palavra contradiz a si mesma, diga-lhes que eles não sabem do que estão falando. Deus escreveu isto em enigmas e parábolas, para que então ele pudesse esconder isto dos olhos dos sábios, dos entendidos, e revelar aos pequeninos, revelar a você, irmão Charles, revelar a você, irmão Mesquita, revelar a você, irmão Nazareno, revelar a você, irmão João. Foi assim que ele escolheu, irmão Pitel, revelar-se a cada um de nós, revelar-se a Pedro, revelar-se àqueles que são pedras vivas e estão sendo edificados como casa espiritual, com o propósito de ser um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É isso, irmã Aurinda, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ela é revelada, ela não importa o que as pessoas dizem, ela não importa o que o pastor diga, ela tem uma semente que liga ela com a palavra, liga ela com o céu. Os tais pequeninos aprenderiam com Jesus, aprenderiam com a palavra. Jesus agradeceu ao Pai por fazer isto. Você não apanha isto como se estivesse lendo um jornal. É uma revelação espiritual e é revelado àqueles que estão interessados em aprender. Agora, você nunca aprenderá isto através de uma escola. Você nunca aprenderá isto através de teologia. Isto tem que ser conhecido por revelação. Revelação. O que é revelação? Nós poderíamos, talvez não tenhamos tempo. O que é revelação? É deixar, entendeu? É deixar. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão aquele a quem ele revelar. Entendeu? Então isso é uma coisa que não depende de quem quer nem de quem corre, isso depende de quem ele escolheu para ser revelado. Entende? Foi você que ele escolheu para escapar desta obra dos nicolaítas, deste desencontro de pastores, desta ninhada de pastores que só estão produzindo filhos nicolaítas. Foi a você que ele escolheu para escapar dessa ninhada de serpentes, de doutrinas erradas. Você pensa que é pouca coisa isso? Isso é somente pelo Pai. Graças te dou. Porque isso não foi carne nem sangue que te revelou isso. Não é Mesquita que te revelou isso. Não, o irmão Charles está escutando o Mesquita. Conversa é essa? O irmão Charles está escutando é a palavra de Deus. O irmão Charles está escutando é a Deus. Entendeu? É isso que ele está escutando. Eu não sou nada. Eu sou pior do que vocês, talvez. Entendeu? Mas a palavra de Deus, ela é Deus na nossa vida. Por isso hoje nós somos pedras vivas. Edificado como casa espiritual. Você não aprende isso através de escola, através de teologia. Isto tem que ser conhecido por revelação, porque toda a Bíblia, todo o plano de salvação, tudo mais está na Bíblia, e a salvação está baseada sobre a revelação de Jesus Cristo. Você sabia disso? A salvação está baseada sobre a revelação de Jesus Cristo.
quando eles desceram da montanha, e ele disse: quem dizem os homens ser o filho do homem? E alguns deles disseram: tu és Elias, Moisés, um dos profetas, e assim por diante. Ele disse: mas quem dizeis vós que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne e sangue, isto é, homem nenhum te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. E sobre esta pedra a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vemos que tipo de igreja você estaria. Então a igreja protestante diz que ele a construiu sobre si mesmo. Agora, se você observar a palavra, isto não foi sobre si mesmo. A pedra não foi sobre a revelação. Não é a pedra. Foi sobre a revelação espiritual dele mesmo, que foi dada a Pedro. É sobre isto que ela está edificada. A mesma coisa que aconteceu no Éden, com Adão. Sabia? Abel, que era um cordeiro, ao invés dos frutos do campo, revelação é espiritual. Sempre tem sido uma revelação espiritual. Você veja que o Abel, ao oferecer o sacrifício, ele levou aquele cordeiro sobre uma rocha, sobre uma revelação. Entende? Sobre uma revelação do que realmente tinha acontecido para poder eles terem caído no pecado. Então Abel tinha revelação, o outro irmão dele não tinha, Caim não tinha. E o que foi que ele ofereceu? Altar bonito, encontro de pastor. É bonito? É claro que é bonito, mas não é o altar de Abel. Sempre tem sido uma revelação espiritual. Veja o que é que Abel tomou para cortar o pescoço daquele cordeiro, aquele animal de sacrifício. Ele tomou uma rocha, uma pedra, para cortar o pescoço, pois eles não havia facões naquele tempo. Então ele cortou o pescoço daquele cordeiro com uma rocha, com uma revelação. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mensagem: a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 143. Foi aí que Deus edificou a sua igreja, porque carne e sangue nunca tu revelou, nunca aprendeu isto num seminário, alguém nunca lhe ensinou isto em lugar algum, mas meu Pai que está nos céus tu revelou. Ali a coisa toda está sobre a revelação. A igreja toda está sobre esta pedra. Que pedra? Sobre esta pedra da revelação de Jesus Cristo. A pedra da revelação de Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja. Agora, por que pedra? Porque a pedra é algo sólido. É algo que olhando aos olhos naturais, ninguém dá nada por ela. Mas é algo sólido. É algo que somente pelos olhos da revelação você pode ver. Você pode tomar o que o pastor diz. Você pode tomar o que o seminário ensina. Você pode tomar o que a igreja diz. E ainda assim não estar certo. Você pode ser capaz de explicar isto com eloquência. Porém, até que Deus tenha lhe revelado que Jesus Cristo é seu Filho e você é salvo através do seu sangue, sobre essa revelação de que Ele é o meu Salvador, sobre esta revelação de que Ele é o meu Redentor, sobre esta revelação de que o novo nome de Deus é Senhor Jesus Cristo, e toda a família no céu e na terra toma o nome do Senhor. A este Jesus que vós crucificaste, casa de Israel,
este Jesus o Galileu, este Jesus Nazareno, este Jesus de Nazaré, este Jesus da Maria, este Jesus de José, este Jesus carpinteiro, a este Jesus, casa de Israel, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí temos Senhor, Pai, Jesus, Filho, Cristo, o Espírito Santo. 3 manifestações do mesmo Deus, Senhor Jesus Cristo. E você é salvo através do seu sangue, sobre essa revelação de que Ele é o seu Salvador. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Deste modo, você vê por que Satanás é tão contra o livro de Apocalipse? Qualquer coisa que seja revelada, revelação espiritual, Satanás é contra isto. É por isso que ele é tão contra o ministério hoje. Porque isto é a revelação de Jesus Cristo. Isto é a revelação de Jesus Cristo. Agora, irmãos, povo de Deus, vocês que têm recebido a graça de Deus, de crer, de ver um profeta nos dias em que estamos vivendo, é algo muito especial o que está acontecendo nesta hora. A igreja é edificada sobre uma rocha, sobre a revelação, sobre esta pedra. A igreja é edificada sobre esta pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de fundação. Efésios capítulo 2, versos 19 ao 21. Toda a família de Deus está edificada no fundamento de apóstolo e profeta, tendo Jesus Cristo como a principal pedra da esquina. Sabendo destas coisas, sabendo que nós somos vistos diante de Deus como pedras vivas, edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo. Ele disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Agora, esta revelação, esta rocha que nós temos aprendido nesta manhã, que a rocha é Cristo e que a igreja está edificada sobre esta revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus conceda graças para que nós possamos avançar um pouco mais e você entender qual nome está escrito nesta pedra, e que só sabe aquele que recebe. Talvez você diga: mas todo mundo sabe qual é o nome de Jesus, todo mundo fala de Jesus, todo mundo fala do Senhor Jesus, todo mundo fala Jesus Cristo. Sim, eu sei que todo mundo fala, mas somente a noiva que está sendo edificada sobre esta revelação sabe que o Senhor Jesus Cristo é o novo nome de Deus. Somente a sua noiva, que está sendo edificada nesta hora, sabe que o profeta irmão Branham não é Jesus Cristo, e que Jesus Cristo não é o irmão Branham. Jesus Cristo é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é o Eterno, é o nosso Salvador, é o nosso parente redentor, é o único que pagou o preço pelo meu pecado.
É o único que me livrou daquela vida errada, pregressa que eu vivi. É o único que libertou o homem das drogas, do alcoolismo, da idolatria. Mombrana não é libertador de ninguém. Mombrana é um profeta, um ministro, um homem que nasceu em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras, igualzinho a qualquer um de nós. Agora, a noiva, ela está edificada sobre esta revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que o Espírito Santo complete esta edificação nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.